Olá, paz do Senhor a todos vocês que me acompanham aí, que estão me acompanhando, né, no programa Palavra de Fé e Esperança, todos os dias aqui às 23 horas, tá? Você pode estar vendo hoje ou vendo um outro dia, não sei, porque os vídeos no YouTube eles ficam lá, né? Eles não são apagados, a não ser que eu vá lá e apague. Então eles vão ficar por anos e anos e anos, né? Mas quero, né, te dar boas-vindas se você está vindo hoje para ver essa ministração, está vendo hoje. Seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal para todas as vezes, todos os dias às 23 horas, tá bom? Nós estamos aqui. Mas se inscreve no canal, dá um like. Se você achar que realmente fez, né, fez diferença na sua vida de alguma forma, compartilhe. Isso é só uma forma de eu procurar fazer a vontade de Deus, irmãos, porque eu tenho que falar do amor de Jesus, eu tenho que falar, porque eu sou uma prova viva do amor de Deus, então eu não posso me calar. Tá aí, tem uma palavra que, se eu não me engano, está em Ezequiel, sobre o atalaia de Deus. Então, ele vai cobrar, se eu não fizer, ele vai me cobrar, porque quando chegar num grande dia, ele vai falar assim, olha, é assim, você não pregou, você não tinha lá, tinha o YouTube, tinha as redes sociais, tinha o tete a tete, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava preso, você não foi me visitar, eu estava no asilo, você não foi também, eu estava no orfanato, você não foi, então aparta de mim. Eu não quero isso, entendeu, irmão? Eu quero chegar diante de Jesus e ele falar assim, vem cá, me abraça aqui, dá um abraço aqui que você, né? Então, mesmo na minha simplicidade aqui, não é nenhum estúdio, nem nada, mas eu procurei dar o meu melhor aqui, né? Tem aqui um fundo, aqui um quadro legal, né? Que eu gosto muito de quadro, então é isso, o que eu posso dar para você agora é isso. Mas o mais importante é a palavra. O mais importante é a palavra que eu tenho para você. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Pai grandioso, em nome de Jesus, eu quero louvar e agradecer, Pai, por esse momento especial que o Senhor me concede e a essas pessoas também, esses irmãos aí, esses que estão agora, Senhor, seja através do rádio, na rádio Fênix Online, seja através do canal do YouTube, seja em outros canais. Meu Pai, em nome de Jesus, seja com essa pessoa agora, Pai. Não é por acaso que ela está vendo agora, não é por acaso que ela está ouvindo agora. Mostra para ela que não é por acaso, Pai. Em nome de Jesus, já tira, quebra todos os empecilhos para com essa palavra para ela, para com esse momento para ela. Em nome de Jesus, meu Deus. Quebra todo o impedimento, que todas as trevas possam se dissipar pela tua luz, a tua luz, que dissipa todas as trevas, e ao nome que está acima de todo nome, no qual o inferno teme e treme a esse nome. Nós estamos aqui no teu nome, Jesus. Então que agora o Senhor possa reinar e que a tua palavra possa ir, Senhor, como semente, possa germinar e crescer no mais íntimo de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus. É isso que eu creio e que eu já agradeço em nome de Jesus. Amém, amados? Vocês estão escutando o grilozinho? Não tem, é difícil a gente achá-lo. Nós estamos aqui no sítio, sempre estou falando. Pode ser que lá na frente eu não esteja mais aqui no sítio, eu esteja fazendo de um outro local, pode. Mas nesse momento eu estou aqui no sítio Cajazeirinhas e é o sítio. Aí você escuta, às vezes a branquinha late, às vezes é o grilo. Agora nós temos um grilo, aí até eu achar ele, mas eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho que fazer. Então vamos lá. Hoje a palavra é no meio da tempestade. Com quem você está? Com Jesus? Né? Você está com Jesus quando as tempestades vêm? Pois vamos lá, em Mateus, vamos lá. Estamos estudando no Evangelho segundo Mateus, tá? Eita, grilinho abençoado. Mas é assim mesmo. Vamos lá no Evangelho de Mateus. Eita, Deus da glória. Olha lá, vamos lá. Mateus 8, versículo 23. Se você tiver a palavra,
Acompanhe, se não, anota aí. 8:23 do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Diz assim, então a pergunta é, você nas suas tempestades, Jesus está com você? Quem é que está com você no meio das tempestades? Você está se apegando a quem? Você tem o quê? Pessoas para te ajudar no meio das tempestades? Vamos lá então aqui. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-os, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, esse é Jesus que nós cremos. É esse Jesus que nós cremos. Então, primeiro aqui, vamos versículo por versículo. Entrando ele no barco. Olha só, Jesus entra no barco. No seu barco, Jesus está no seu barco? Será que ele está no seu barco? Porque se ele não está, é possível que você passe por uma tempestade. E aqui nesse caso aqui, Jesus entrou no barco. Só que Jesus, para entrar no barco, ele é educado, irmãos. Ele não entra se você não permitir. Se você não disser, vem Jesus, eu quero, Senhor, meu barco. Qual é o barco? O vento balançou meu barco em alto mar. Então, é a nossa vida. Aqui está representada a nossa vida. Jesus, ele é extremamente educado e ele jamais vai entrar. Ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. O maligno, ele entra pelas frestas, mas Jesus, ele bate. E se você abrir, ele entra. Então, como é que ele bate, meu irmão? Como é, pastor, que ele bate? Ele bate quando você, por exemplo, vê numa ministração dessa, ele está batendo aí. Ele está batendo. Quando ele está usando alguém para trazer algo, uma mensagem para você, uma palavra, um versículo, ele está batendo na porta sabe? Batendo, batendo, batendo. O que importa no meu coração aqui? Não, aqui, ó. Aqui, através dos olhos, através do ouvido, porque você está aqui no canal, aqui, você está me vendo. Pela rádio, você vai estar me ouvindo. Então, você está, né? Jesus está batendo através dos seus ouvidos. E aqui está nos olhos e nos ouvidos, tá? Jesus está batendo. Então, são assim, é quando Deus usa alguém para falar com você, uma situação, ele está sempre batendo. Ele quer estar com você no barco, mas se você permitir. Nesse caso aqui, os discípulos permitiam. Eles andavam com Jesus. Jesus estava com eles. Então, ele entrou no barco, porque os discípulos permitiam. Ele era o mestre deles. Jesus é o seu mestre? Essa é uma pergunta agora. Jesus é o seu mestre? Quem é mestre? Mestre é aquele que você se espelha, é aquele que você aprende com ele, se você se aconselha, que ele já passou todos os graus. Vamos trazer aqui para uma luta de artes marciais. O mestre, qual é? Aquele que já domina tudo, todas as técnicas ele domina. E o sensei, o samurai, é o altíssimo grau da arte marcial, onde ele já domina, né? Então, por isso que Jesus é o meu mestre, por isso que você tem que ter ele como mestre, porque ele diz assim, tendes bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Ele foi de encontro a esse mundo e ele venceu ele. Ele foi o grande mestre, o grande samurai, o nosso samurai que venceu o maligno. Antes ninguém conseguiu vencer o maligno.
Ele veio como grande mestre. E com o amor, com a palavra, ele venceu. Ele venceu o mundo e venceu o maligno, venceu o inferno, tomou as chaves das portas do inferno, venceu a morte, ele venceu tudo. Por isso ele é o nosso mestre. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Você já passou por alguma situação muito difícil na sua vida? Em que você pensava que você ia morrer? Eu passei. Eu passei situação que eu digo, eu vou morrer. Dessa eu não passo. Você já passou por alguma situação assim? Eu passei por algumas. E tem uma grande diferença quando Jesus está no barco e quando você está sozinho no barco. É uma diferença colossal. Eu vou até contar uma coisa para vocês. Eu estava na cidade de Porto Ferreira e esse foi um grande livramento, porque eu tinha o meu carro e ele estava com problema no trambulador, no câmbio, e ele descia. Eu tinha que descer embaixo, eu estava sem condições de fazer o serviço do mecânico, e era com arame, amarrado com arame, entendeu? E aí quando eu estava vindo, já era o que, umas 9 para 10 horas, acho que eu estava vindo até do escritório, que eu tinha ficado até mais tarde, eu tinha ido atender um cliente, eu não me lembro com exatidão. Sei que eu estava vindo, e era perto da rodoviária, e aí o carro, de uma hora para outra, ele não conseguiu mais entrar marcha de jeito nenhum, e eu tive que parar o carro. Falei, não tem condições de eu ir com esse carro assim. E nesse escuro, né, e tudo, para mim descer embaixo do carro e tal. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou para casa, porque tinha uma caminhada, né? Uns 2 quilômetros, mas dava para chegar em casa. Eu peguei, fechei o carro, falei, eu vou andando, vou andando. Se eu não me engano, eu estava até com a roupa social, se eu não me engano, eu estava até com paletó, parece. E aí eu fui descendo, aí atravessava uma avenida principal, tinha um posto de combustível que eu conhecia, que era uma cidade pequena, 50 mil habitantes, e o posto de gasolina eles até me conheciam, porque eu abastecia lá, né? Eu passei por eles, até falei e desci. Aí tinha uma rua, uma avenida assim com um canteiro no meio, 2 vias, e eu fui. Aí eu tinha que passar numa rua meio esquisita, de barro, pegava uma outra de asfalto, e mais uns 3 quarteirão chegava na minha mãe, eu ia passar lá, de lá eu subia, atravessava a BR, chegava na Vila Real, onde ficava a minha casa. E assim eu fui, né, e nessa época Jesus estava no meu barco. E aí eu fui caminhando, e aí foi chegando no final dessa avenida que tinha 2 vias, e passava uma ponte, tinha até um rio por baixo. Aí quando eu cheguei, que é onde era meio esquisito, e estava de barro essa rua. Foi quando eu entrei para poder pegar a ruazinha de asfalto e passar ali no bairro. Isso já era umas 10 e pouco da noite. Aí eu vi uma moto daquelas grandes, e ela veio e eu vi que tinha uma garupa, parecia dá para perceber que era uma moça, uma mulher, né? E aí ele veio, eu continuei andando, se eu não me engano eu estava até louvando, porque sabe quando você está cheio de Deus, você só quer louvar, você só quer falar com Deus, né? Aquela coisa, você está conectado com Deus. E provavelmente eu estava até cantando louvor e tudo, né? Andando sozinho. E aí aquela moto veio em alta velocidade e deu um raspão em mim, assim, né? Eu estava dando toda a pista e ele passou e relou em mim. Aí, aí eu, ué, o que aconteceu? Aí ele chegou lá na frente, brecou a moto, virou a moto e veio de novo, no sentido contrário. Aí eu subi assim um pouco, não tinha nem calçada, assim, eu subi um pouco pro mato assim, fiquei bem aí ele veio e queimou de novo. Aí eu já estranhei que alguma coisa estranha estava acontecendo. E aí eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, isso está estranho, isso é coisa do maligno, e continuei andando, Deus, o Senhor está comigo, o sangue de Jesus tem poder.
e falando com Deus. E aí quando chegou assim, que já era para mim atravessar a BR para subir e pegar de asfalto, ele veio de lá com tudo na moto, e aí bem na entrada, na subida assim, ele parou de frente para mim, levantou a viseira do capacete e eu vi nos olhos dele maligno, o diabo nos olhos dele, parecia olhos de fogo. E aí eu vi claramente que era o maligno ali querendo aprontar comigo. E eu, Senhor, o sangue de Jesus tem poder, ele me cobre, mais são os que são comigo, maior é o que está comigo do que os que está no mundo, seja repreendido todo mal, né, no espírito orando. E aí ele pegou e levou a mão na cintura, sacou de uma arma, com uma quadrada, como ele chama, uma automática, e olhando e apontando para mim aquela arma. E aí eu olhei nos olhos dele assim, e eu comecei, Tiago, você só consegue disparar isso só se Deus for, né? Se você for maior que Deus. Porque se Deus é maior, e eu tenho certeza que é, o nome de Jesus tem poder, você vai sair, você vai baixar essa arma e vai embora. Em nome de Jesus. E eu comecei a aprender olhando para ele, e ele tremendo com a mão, tremendo assim, apontando a arma para mim, apontando e tremendo, e eu orando em espírito, até que ele pegou a arma e colocou na cintura, e pegou a moto e saiu cortando. E ali eu pude agradecer a Deus, porque Jesus estava no barco comigo. E por maior que fosse a onda naquele momento, até a ponto de ir a pique como eles estavam aqui, eu poderia ter chorado, me ajoelhado, não, por favor, não me mata, né? Essa seria uma reação né, de uma pessoa diante de uma arma apontada para você. Mas eu fiquei em oração olhando nos olhos, porque eu sabia que o maligno estava ali naquela pessoa. E a nossa luta não é contra as carnes e sangue, mas é contra os principados, as potestades. E eu falei com o demônio em espírito, falando com Deus em nome de Jesus, fogo, né, do céu sobre esse demônio, essa casta maligna e tudo. E aí ele acabou cedendo ao Deus que estava comigo e saiu disparado. Eu pude respirar e seguir glorificando a Deus, porque Deus havia me dado um grande livramento, porque ele poderia ter sido ali em meus últimos momentos ali naquele instante. Então eu sei, isso foi uma das vezes. Eu sei o que é passar por situações adversas no mar. E eu sei quando Jesus está no barco como é que é. E eu sei também como é quando Jesus não está no barco. É uma diferença colossal. Você entra em desespero, você chora, você acha que é o fim, você pede a morte. Você pede a morte, olha, eu não aguento mais, me mata, Deus, e você fala um monte de abobrinha, fala um monte de coisa sem pensar, e vai, né? Às vezes você dispara em cima de outra pessoa, a sua raiva, às vezes você vai para o álcool, vai se afogar no álcool, você se afoga nas drogas, você se mutila, você agride, você faz todo tipo de reação, porque Jesus não está no seu barco. Então, desespero. E aconteceu aqui com os discípulos que estavam do lado de Jesus. Jesus num barco. E mesmo assim, eles ficaram desesperados e disseram: ei, Jesus, Jesus, não importa que a gente pereça, a gente está aqui no barco. E o Senhor dormindo. É interessante, né, irmãos? Jesus estava dormindo. As ondas. Porque alguma coisa consegue abalar o Senhor Jesus? Teve uma coisa que conseguiu abalar ele. Teve uma, você quer saber qual é? Antes de ele ir para a cruz, no jardim do Getsemane, onde ele vai falar com o Pai sozinho, e ele consegue ver tudo que ele ia passar, as pancadarias, os chicotes, as cuspidas, a humilhação. Ele viu a cena toda, o sofrimento que ele ia passar. Então, nesse momento, Jesus realmente ficou abalado. Porque ele estava na nossa carne, irmão.
Ele ficou 100% homem, 100% Deus, só que ele se esvaziou de todo o poder dele. Ele não era o espírito que ele é hoje, o corpo celestial, ele estava no nosso. E você imagina a cena, vamos imaginar você sabendo que você vai, vai ter chicotadas com aqueles, né, aquelas chicotes que arranca a pele do, sabe, rasgando a sua pele, que você vai levar tapa, você vai levar cuspida, xingamento. Já imaginou você vendo que você vai passar uma situação dessa? Como que você iria ficar? Agora imagina Jesus, ele ficou abalado. Porque ele disse que a palavra diz que ele ficou num torpor tão grande, que ele suava sangue. Por que ele estava suando sangue? Os médicos explicam hoje. Quando você está num torpor muito grande, num pavor muito grande, as artérias da sua pele começam a se romper, assim da sua pele, começa a se romper. E ele suando, e o suor se misturava com o sangue. Imagina o torpor que Jesus estava sentindo. E por 3 vezes ele disse: por favor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que é que ele quis dizer? Pai, se possível, não deixa eu passar por isso não. É forte. Mas no finalzinho ele dizia: mais que não seja feita a minha vontade, Pai, mas sim a tua. Olha só. Que fosse feita a vontade do Pai. E por 3 vezes, Jesus se abalou e oração, vendo toda a cena, os cravos na mão, subindo, a lança nele, a humilhação, ei, desce daí, você não falou que era Deus, né? As dores, né? Porque foi falado, as dores, porque as cruzes eram realmente grandes, eles tinham para conseguir, eles desconjuntaram as mãos de Jesus, foram, né, os historiadores. Então foi algo, um torpor muito grande que Jesus passou, levando aquela cruz, aquelas pessoas de um lado e do outro, todas humilhando ele, chicoteando. Foi preciso lá pegar lá um samaritano para ajudar, porque ele não conseguia mais nem levar a cruz. Ufa, mas por mim e por você. Quem foi que seria capaz de fazer isso por mim e por você, irmão? Quem foi que você está adorando o outro que não Jesus? Por que você está se prostrando diante, se ajoelhando diante de outro que não é Jesus? É por isso que ele não aceita. Ele abomina você pegar e você se prostrar, você adorar, você ou a outra pessoa que não seja ele. Porque é o primeiro mandamento. Vai lá no primeiro mandamento da Bíblia, qual é o primeiro mandamento? Não farás para ti imagem de escultura e não adorará. Não, 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 não. Se você colocar quem quer que seja no lugar dele, você, sabe, a tua oração não passa do teto. Não passa, porque ele abomina esse tipo de coisa. Sabe? É igual, eu vou até ser sincero aqui, se ele vai ver isso aqui, problema dele. Mas olha, para você ter uma ideia, o meu irmão, sabe o que era que falava da minha mãe? Você só foi usada. Você foi usado para me trazer. Ele não tinha, ele falava que ele bêbado, né? Porque bom ele não tinha coragem de falar, mas a pessoa quando está bêbado e fala as coisas, é porque bom não tinha coragem de falar. Aí quando bebe, aí consegue falar. Diz, não, não colocava a minha mãe lá, sabe? Não, você como é que pode uma coisa dessa? É a mesma coisa que você faz com Jesus. Quando você pega uma outra pessoa, sei lá, uma imagem de escultura, não sei. Qualquer coisa que você coloca no lugar que é Jesus. E você pede, você se prostra, você. Quer dizer, você está desfazendo de tudo que Jesus fez para chegar na cruz por você. Tá? Então, Jesus, ele dormia no barco. E os discípulos apavorados, o Senhor não vai deixar a gente morrer? Eles dizem, oh, homens de pouca fé. Meu Deus.
Eu, quando estava ali de frente daquela arma, eu orei. Eles poderiam ter feito a mesma coisa, orado, né? Entrado em oração. Mas eles ficaram tão com medo da morte que eles começaram a entrar em desespero. A pior coisa que tem é quando você entra em desespero, não é verdade? Que você não sabe o que fazer. E depois tem, eu não vou continuar aqui, mas Pedro tem uma experiência muito grande, porque, né, numa outra passagem que vê Jesus vindo por sobre as águas, mas vamos falar desse episódio. Então Jesus vai e repreende. Repreende as ondas, o mar fica calmo, manso. Né? Quando eu orei em Jesus, aquela tempestade na minha frente, uma arma apontada para mim, a minha vida ali por um risco, mas eu continuei orando e a tempestade foi acalmando, acalmando, até que ele pegou a moto e foi embora. Entendeu como é que funcionam as coisas? E levantei a mão aqui, vocês estão vendo isso aqui? Ó? Aqui são vários pontos, uma das tentativas de me matar que o diabo, entendeu? Vários tiros no meu corpo, então eu sei o que é passar pela morte. Então aqui Jesus, só para finalizar aqui, diz aqui, por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece, né? Então, é assim, Jesus ele diz na sua palavra que ele tem uma paz que o mundo não pode dar para você. Que paz que é essa então, pastor? Sabe o que é? É a paz de você confiar em Deus, de você estar alicerçado na rocha que é Jesus. Nesse Jesus que eu falei para você, que foi até a cruz do Calvário, passou por tudo que passou por você, por mim e por você. Será que não está na hora de você reconhecer esse Jesus na sua vida? Colocar a tua fé, a tua confiança 100% nesse Jesus? Esquecer o resto? Esqueça o resto. Quando você colocar toda a sua confiança em Jesus, como, pastor, que você consegue isso? Ó, aqui, ó, na palavra, na oração. E aí você consegue ter paz nas maiores adversidades que você possa ter nessa. Porque no mundo nós iremos passar por vendavais. Mas Jesus estando dentro do barco já te dá uma segurança, sim ou não? Porque você sabe que você está seguro. Que só vai acontecer algo de mal com você se ele permitir. Se ele não permitir, não vai. Entendeu como é que é? E se permitir que aconteça alguma coisa, é porque você é preciso passar para que depois você possa testemunhar e ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação que você. Eu, por exemplo, passei muitas situações diversas, adversas, perigos de morte, que eu vi a morte na minha frente. Mas para que eu passei por tudo isso? Por que é que ele permitiu que eu passasse por tudo isso? Primeiro, para moldar o meu caráter. Depois, para que eu amasse realmente a Deus, Pai, Jesus, o Espírito Santo, acima de qualquer coisa. Porque você acredita antes que eu chegava para uma mulher e dizia que era a coisa mais preciosa desse mundo? Que engano. Quer dizer, eu colocava, mesmo conhecendo Jesus, eu colocava a mulher acima de Jesus. Hoje isso mudou completamente diante de tudo que eu já passei. Hoje eu digo assim, Pai, o Senhor é o meu tesouro maior. Eu posso até perder tudo, eu só não posso perder o Senhor. Eu posso perder todas as pessoas. Elas todas podem me abandonar. Agora o Senhor não. Apesar que Ele não abandona. Nós é que nos afastamos dEle. Amém? Mas é isso. Queira Jesus. Deixa o resto para lá. Só Ele foi capaz de passar por tudo que Ele passou, por mim e por você. Então eu quero lhe convidar a fazer uma oração agora. E deixar Jesus entrar no seu barco. E Ele não vai permitir que de maneira alguma você seja abatido, que você se afogue, que você pereça. Você só vai perecer no dia que está escrito para você ir.
Faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, por ter colocado outras coisas, pessoas, seja lá o que for, no lugar que é só seu. Porque o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor foi que se deu na cruz por mim. E eu quero reconhecer isso, receber o seu sacrifício na cruz. Prometo que de hoje em diante eu só vou orar ao Senhor, Jesus. Porque o Senhor é o meu advogado. Porque o Senhor é o meu Salvador, o meu libertador. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajuda, me dá forças nessa nova caminhada com o Senhor. E eu, desde já, te dou graças, te dou glórias. Me dá sabedoria, entendimento. Me ajuda a aprender mais do Senhor, a conhecer mais o Senhor. E eu te agradeço. Abençoa a minha família, os meus negócios, tudo que me diz respeito. Em nome de Jesus. Eu te dou graças, te dou glórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração sincera, então Jesus, Pai. Então eu quero fazer mais uma oração por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro essa pessoa abençoada, guardada por ti, Senhor, protegida pelo Senhor, a casa dela, Senhor. Coloca anjos, meu Deus, para guardá-las, protegê-las. Que o Senhor, Espírito Santo, possa direcioná-las no que fazer, como fazer, de que forma fazer, para que sejam bem-sucedidas em tudo que empreender. E tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, do teu santo e glorioso nome, do nome de Jesus. Eu declaro saúde, paz, prosperidade, cura, libertação e salvação nesta vida e nessa casa. Em nome de Jesus, você crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Então, se você fez essa oração, se você ouviu, porque Jesus sempre dizia, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu era o Espírito Santo que estava me usando e continua me usando para falar com você, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo até aqui. Que Deus abençoe grandiosamente, tá bom? Em nome de Jesus.